Olá pessoal, meu nome é Marco Ortiz, eu sou editor do site www.electroncad.com, eu sou engenheiro eletrônico E hoje eu vou satisfazer a curiosidade de muitas pessoas. é o seguinte, eu comprei uma máquina de solda MIG, a MDG 215ED da Bambose, essa maquininha aqui, ó. Baseado no fato de que o fabricante pede para que de tempos em tempos sejam removidas as tampas dela e seja feita uma limpeza para tirar poeiras e partículas que se depositam em cima do circuito, baseado nisso, eu fiz isso. Eu tirei a tampa dela e nós vamos olhar para ver o que tem dentro. E como isso já foi uma curiosidade minha, eu espero que seja uma coisa legal para repartir com vocês também. Beleza? Vamos lá? Eu estou com a máquina aqui aberta e a gente vai dar uma repassada por ela toda, olhando os diversos componentes. Tá? Aqui a gente pode ver o ventilador, que é um ventilador grande, de boa qualidade. A gente tem o transformador principal, temos indutores. Aqui em cima é o conjunto do triac, que controla a corrente da saída. Nós temos um indutor. Aqui em cima, deixa eu passar para o lado de cá. A gente tem o banco de capacitores, aqui. Aqui embaixo a gente tem um outro indutor menor. Temos algumas placas de comando, essa aqui é uma delas. Esse é o transformador auxiliar. Aqui a chave de energia principal. O circuito de controle da máquina ela fica aqui nesse painel. E aqui o sistema de tracionamento. A Bombose colocou para fazer a alimentação da máquina fios de 6 milímetros quadrados, o que, considerando uma densidade de corrente de 4 amperes por milímetro quadrado, dá um total de 24 amperes. Com a máquina, nominalmente, ela consome 21 amperes, essa bitola de fio está bastante adequada. O fio ele vem diretamente para essa chave, para a chave liga e desliga da máquina, que é uma chave grande, de boa qualidade. Essa chave, internamente, ela está envolvida com plástico PVC, desses utilizados para proteger alimento. Eu imagino que para proteger a chave contra poeira. O fio ele vai diretamente para esse divisor e ele entra diretamente no transformador de entrada. Tem dois splices aqui, uma divisão de tensão, que sai um par de fios aqui que ele é utilizado para alimentar o restante do circuito. Um problema que eu notei é que o fio aqui, mas acontece na maioria das máquinas, é um fio bastante curto. Ele não vem com terminação nenhuma, então ou tem que fazer uma emenda, ou colocar uma tomada, para poder fazer a operação da máquina. Vamos dar uma olhada aqui no sistema de ventilação. O sistema de ventilação utiliza esse ventilador, que é um ventilador muito forte. Ele trabalha no sentido de aspirar, né? Ou seja, ele pega o calor interno e joga para fora. Por isso que o fabricante alega que não se deve operar a máquina sem as tampas. Então, inclusive, quando as tampas estão montadas, o que ocorre é que acontece um fluxo de vento, de ar, que ele entra pela parte da frente, passa por todos os componentes e então é jogado para fora pelo sistema de ventilação. Aqui no detalhe vemos o transformador da máquina. Ele é um transformador grande. O fio utilizado é um fio de alumínio, seção retangular. Ele está muito bem envernizado. A máquina tem dois indutores, esse maior do lado de cá e um menor desse outro lado. Ambos os indutores são feitos com fios de alumínio, são bem envernizados e tem isolação de mica aqui internamente.
O único problema que eu achei é que o terminal de saída deste indutor, neste caso, a montagem ela foi feita com esse parafuso muito próximo aqui do núcleo, sem isolação nenhuma. Aqui o fabricante poderia ter colocado um espaguete, ou de termo restringente, ou de vidro, para fazer essa proteção elétrica. Eu particularmente eu prefiro o espaguete de lã de vidro, porque ele suporta melhor altas temperaturas. Esse aqui é o banco de capacitores da máquina. No primeiro momento que eu bati o olho aqui, eu vi que esse terminal ele está protegido, ele foi isolado. Aí eu fiquei um pouco preocupado, mas eu vi que na parte de baixo, dá para ver aqui, os capacitores eles são presos por um parafuso. Então, aparentemente, o polo negativo fica embaixo e o positivo em cima. Aqui nós temos os triaques de controle da tensão de saída da máquina. Eles são montados nesse dissipador. Esse dissipador fica bem próximo aqui à ventilação da máquina. Então o fluxo de ar passa e refrigera o conjunto. Uma coisa que chama bastante atenção é que os fios, né, são soltos, eles não são presos. E isso dá um aspecto um pouco ruim para a máquina, mas não necessariamente também está errado. Os fios, o fabricante tomou cuidado para colocar terminais, a identificação desses terminais. Temos aqui os números, ó, dos fios. A Bombose colocou nessa máquina um controle microprocessado de energia. Nesse caso, ele utilizou algum recurso de processamento digital de sinal. Esse processamento digital de sinal, ele muitas vezes é utilizado para otimizar a operação da máquina. Nesse caso, para controlar a tensão e corrente em função da demanda de corrente e de tensão na hora da solda. Ele se aproveitou aqui de um recurso bastante interessante, que é a utilização de encoders. O encoder ele é bastante superior ao potenciômetro. Ele vai dar à máquina uma vida útil muito melhor. O potenciômetro, por causa da trilha de carbono dele, ele tem uma tendência de oxidar durante o tempo e de provocar maus contatos. O encoder, como ele é um dispositivo digital, ele precisa interagir com o microprocessador. Nesse caso, apesar da máquina ser um pouco mais complicada, se o circuito for bem feito, ele vai ter uma vida útil muito melhor do que de um circuito analógico. O terminal de saída da máquina utiliza essa borboleta de latão. Atualmente os fabricantes eles colocam um terminal rápido. Eu acho que a Bombose poderia melhorar um pouco esse aspecto. Ela dá um aspecto de antiguidade para a máquina, visto que os outros fabricantes já estão optando por soluções mais modernas. A tocha a Euroconnector é de boa qualidade também, muito bem feitinha. Tá o detalhe. Aqui nós temos o sistema de tracionamento da máquina. Ele é muito bem feito. É um sistema que ele é feito com algum metal injetado, aparentemente alumínio. O motor é um motor bem grande. Eu fiz algumas experiências, o tracionamento ele é bem suave. A máquina ela vem com um disco. Ela vem com um disco que permite a utilização de arame de 0,8 e 0,9. Tá aqui, 0,9. E aqui, 0,8.
Isso é um pouco diferente da especificação que o fabricante colocou da máquina, que ele alega que a máquina opera com arame de 0,8 a 1 milímetro. No meu caso não vai fazer muita diferença porque eu vou usar arame de 0,8 somente. A bambose na máquina utilizou por uma solução externa para fixação do carretel com fricção, para evitar que o carretel se desenrole sozinho. Dentro do compartimento de tracionamento do fio, a gente pode ver que tem dois fusíveis aqui. Esses fusíveis são fusíveis do setor de controle da máquina. Ele protege o ventilador, o avanço do fio, ele protege também a parte do microprocessador, do DSP, que controla o transformador principal. E os triacs. Aqui a gente vê o detalhe, o solenoide de entrada de gás à máquina. Também aparentemente é um solenoide de boa qualidade, bem feitinho. Essa tocha que veio com a máquina, uma tocha de 5 metros. Uma tocha muito bem feita. Ela veio com uma capa de raspa. O terminal Aeroconnector também é um terminal muito bem feito, muito forte. A parte da usinagem dele é muito bonita. Aqui, vamos ver se a gente consegue ver a marca. Está escrito Carbon aqui. Eu imagino que não seja da fabricação da Bambose. Eu não duvido que seja chinês também. Mas ele é um produto de boa qualidade, não está ruim não. A utilização de materiais diversos na construção da máquina não necessariamente está errado. Porém, nesse caso, por exemplo, que nós temos aqui um condutor de alumínio, nós temos nesse local aqui componentes de aço galvanizado, a gente tem um terminal aqui que deve ser ou de latão ou de cobre, recoberto com níquel ou com estanho, e a gente também tem um condutor de cobre aqui. Nessa condição, se esse conjunto ele for submetido a uma condição de, por exemplo, de umidade alta, de vapor salino, alguma coisa, com certeza a gente vai ter oxidação envolvendo esses materiais, por causa dessa diferença de potencial galvânico. Nesse caso, seria importante se colocasse um termorrestringente em cima para poder isolar esse conjunto aqui do meio ambiente. Isso daqui não necessariamente ele está errado. Em algumas condições pode ocorrer uma oxidação desse conjunto. Dentro da máquina a gente consegue ver diversos pontos em que poderia ser melhorado um pouco a isolação. Por exemplo, aqui no banco de capacitores a gente tem novamente dois terminais aqui que poderia ser colocado um espaguete termorrestringente aqui, melhorando essa isolação. Aqui um ponto, aqui a gente tem outro ponto que poderia ser melhorado essa isolação. Aqui embaixo também a gente tem outro ponto que poderia ser melhorado essa isolação. Os dois pontos de saída de tensão da máquina são basicamente a saída desse indutor e esse terminal do shunt. Que esse shunt, o que ele é? Ele é um medidor de corrente. Ele é um resistor que é medida a diferença de potencial nos terminais dele para se medir a corrente de saída. Então nós temos este ponto e este ponto. Este ponto, a saída do shunt é conectado ao terminal da garra obra. E este outro terminal é conectado à saída aqui do Euroconnector. A Bambose não disponibilizou nenhuma facilidade para fazer essa mudança, essa inversão na polaridade. Eu retornei as tampas da máquina para mostrar para vocês ela em funcionamento. A máquina tem 4 ajustes.
Um, que é a chave liga-desliga. Outro, que é o avanço do fio, é o botão de avanço do fio. Ele, quando acionado, ele não abre a válvula e nem libera a tensão para a tocha. O ajuste de tensão e o ajuste de velocidade do fio. Para ligar a máquina, é só colocar essa chave na posição liga. Você atua, a gente atua aqui no potenciômetro, no encoder de tensão e nesse outro encoder de velocidade do arame. Como eu falei para vocês, a máquina tem um ventilador aqui que ele é super forte, então ele vai manter os componentes internos sempre bem refrigerados. Toda vez que a máquina é desligada, os ajustes feitos, eles permanecem. De uma maneira geral, a máquina ela é muito bem montada. Os componentes são de boa qualidade e o fabricante ele tomou cuidado para que seja um equipamento durável. Principalmente os componentes mais críticos, eles são muito bem fabricados. Uma máquina que vai durar muitos e muitos anos. Agora nós vamos fazer uma visita no site do fabricante para eu mostrar para vocês algumas características que estão presentes no site, mas que na verdade a máquina não tem. Essas mesmas características elas não estão presentes no manual de operação da máquina. Portanto, eu acredito que deva ter sido um erro de edição no site. Vamos lá? Para eu mostrar uma coisa para vocês. Entrando aqui nos produtos, soldas, MIG e MAG, a gente pode encontrar a máquina aqui, que é a MDG. Deixa eu aumentar um pouquinho. MDG 215ED. Então a gente clica em cima. Em seguida aparece a máquina aqui. Quando eu comprei a máquina, eu entrei aqui no site. Eu vi uma série de características. O que eu gostaria de avisar é que algumas características que são apresentadas aqui no site, elas na verdade elas não são encontradas na máquina. A primeira é a seguinte: a Bombosa alega que a máquina ela tem a capacidade de soldar com arame autoprotegido. Ora, para fazer esse tipo de solda, a máquina tem que ter uma facilidade da inversão da polaridade da tocha. Normalmente a tocha vem com polaridade positiva. Para a solda com arame autoprotegido, os fabricantes do arame alegam que a tocha ela tem que trabalhar com a polaridade negativa. A máquina ela não tem nenhuma facilidade para se fazer essa troca da polaridade. Então acredito que não é válido dizer que a máquina pode trabalhar com arame autoprotegido. Aqui também, como recursos, se alega que existe o controle de ajuste do temporizador. O temporizador, normalmente nas máquinas, é um recurso utilizado para fazer soldas curtas ou pontos de solda. Essa é uma automação que a máquina também não tem. Ela tem praticamente 4 ajustes, que é a chave liga-desliga, o avanço manual do fio, o ajuste de tensão e o ajuste de velocidade do fio. São esses os ajustes que a máquina tem. A máquina também não tem esse controle de ajuste do tempo de retardo, stick out. O que é isso? O stick out é um recurso que algumas máquinas têm, que é um ajuste que é feito quando o operador ele solta o gatilho. A máquina ela corta o avanço do fio, ela deixa o motor do fio desligado, só que ela mantém por alguns décimos de segundos a tensão ainda ligada, que é justamente para queimar o restante do fio
que está ainda ligado na poça de soldagem. Então, esse controle do ajuste do tempo de retardo, ele não existe na máquina, que é a mesma coisa desse burning back, é a mesma coisa. Outra coisa que a máquina não tem é o controle 2T, 4T. Esse é um ajuste para soldas longas, ou seja, normalmente você aperta o gatilho e a máquina solda. A hora que você solta o gatilho, ela para de alimentar o fio e de soldar. O controle 4T funciona assim: você aperta uma vez, a solda começa e a solda só vai parar quando você aperta a segunda vez. É o que eles chamam de controle 2T, 4T. O 4T ele serve para soldas muito longas, para o operador não ficar apertando o gatilho por muito tempo. Outro ajuste também que a máquina não tem esse controle é o controle da rampa. A rampa ela é um ajuste inerente de máquinas TIG. Eu não entendi direito porque que está escrito rampa. Normalmente máquinas MIG não tem esse ajuste rampa, pelo que eu saiba. Então existe uma série de dados no site, uma série de funcionalidades que a Bambose alega que a máquina tem, que na verdade ela não tem. Essas funcionalidades elas não estão presentes no manual, portanto acredito que deva ser um problema aqui na edição do site, mas a Bambose ela deveria corrigir isso imediatamente para não caracterizar propaganda enganosa. E aí pessoal, nós estamos terminando o vídeo por aqui. Na primeira parte, nós demos uma repassada por todos os componentes da máquina. Eu fiz algumas considerações. Na segunda parte, nós visitamos o site do fabricante. Eu mostrei algumas funcionalidades que estão presentes no site do fabricante, mas que a máquina na verdade não tem. E nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Ok? Um abraço para todo mundo.